Pessoal, acabou cortando, né? Não deu tempo de terminar no primeiro vídeo, eu tenho um limite aqui de 15 minutos. Então vamos lá, retomando, né? A gente está vendo aqui regressão logística usando o SPSS. Então é um método de analisar variáveis nominais, né? Então, por exemplo, eu quero saber aqui, medo de frequentar algum bairro na cidade, né? Se sim ou não, é uma variável dicotômica. E a análise logística faz como se fosse uma análise de regressão, né? Aqui eu estou colocando como variáveis preditoras ou explicativas sexo, né? Masculino ou feminino. Se tem uso de drogas no bairro onde a pessoa mora, né? E aqui são três categorias, bastante, pouco ou nada, que a categoria bastante é usada como referência, então aqui a gente está vendo pouco ou nada. A gente está vendo novamente só o sexo feminino, né? Porque masculino é usado como referência. E a outra variável é pessoas sendo assaltadas nas ruas, né? Quer dizer, sim, também é a nossa referência, né? A gente está vendo aqui o não. Então, como na variável de regressão, a gente vê os betas, só que os betas aqui, na verdade, são logits. Né? Quando ele é negativo, a gente interpreta, então, essa variável diminui a probabilidade de que a pessoa tenha medo de frequentar o bairro. Quando é positiva, a gente interpreta como aumenta a probabilidade de que a pessoa tenha medo de andar pelo bairro. Né? O teste de Wald, né, ao invés do T, é utilizado aqui para ver a significância da variável. Então a gente vê aqui no nosso modelo sexo é significativo. O uso de drogas em local público, a categoria bastante deu significativo, mas a categoria nada, não. Né? E pessoas sendo assaltadas na rua deu significativo. Essa coluna aqui é o coeficiente do logit elevado ao exponencial, o que nos dá a razão das chances, né? Odds ratio. Né? Então, como aqui o beta é negativo, o odds ratio fica abaixo de 1. Né? Diminui a probabilidade. Novamente aqui, odds ratio positivo. Então, você tem 1,11 vezes mais probabilidade, né, de dizer que tem medo se tem uso de drogas no local público. Você tem 2,441 vezes mais probabilidade de responder que tem medo de andar no bairro se você vê pessoas sendo assaltadas nas ruas da vizinhança. Então, essa era a regressão logit binomial. Né? Eu vou só mostrar uma última coisa para vocês. Vocês podem ter visto, ver que ela não calcula, por exemplo, problemas de multicolinaridade. Então, para isso, você pode voltar lá na análise de regressão e fazer a regressão linear, né, normal, com essas mesmas variáveis, né, medo de frequentar bairro, dependente, as independentes, sexo, venda de droga em local público ou vendo pessoas sendo assaltadas. Na estatística você pode pedir diagnósticos de colinialidade. Né? Então a gente já sabe, pelo que a gente viu no vídeo anterior, que as estimativas aqui, OLS, vão ser enviesadas, a gente não pode levar elas em conta, né? Porque nossa variável dependente é uma variável 0,1 dicotômica, né? E valores aqui podem ser superiores ou inferiores a esse. Enfim, não dá para usar o LS, você tem que usar uma função logit e log verossimilhança. Mas as estatísticas de multicolinialidade, elas continuam sendo válidas. Né? Então a gente vê aqui sexo, venda de drogas e pessoas sendo assaltadas, né, bastante próximo a 1, isso aqui só é preocupante, né? Se é superior a 5, 6, 7, algumas pessoas falam até 10, então não tem problema de colinearidade entre as nossas variáveis. Agora eu queria mostrar um outro modelo de regressão, que é também logística, mas que é a multinomial. Você vê, eu estou usando aqui as mesmas variáveis, né, do vídeo anterior. Agora, o nosso modelo ele pode ser construído de outras maneiras mais sofisticadas. Né?
Então, ali a gente estava pegando basicamente só os efeitos principais, né, de sexo. Nesse modelo multinomial, eu posso ver, por exemplo, interação entre as variáveis. Aqui não tem nenhuma variável que faça muito sentido. Deixa eu acrescentar alguma outra variável. Sexo e se faz parte da peia ou não, né? Então talvez tenha uma interação, vamos dizer assim, entre ser mulher e fazer parte da peia, né? Mulheres fazem menos parte do mercado de trabalho, pode ser que tenha uma interação entre, né, a mulher trabalhar ou não, ou se ela fica em casa e o medo dela de andar pelas ruas, ou é uma hipótese, né? Então lá no nosso modelo, você vê que ele já incluiu aqui a variável peia e eu posso personalizar, né? Então eu quero aqui os efeitos principais de sexo, de venda de drogas, também de se você vê pessoas sendo assaltadas no seu bairro, e eu quero uma interação entre sexo e se a pessoa trabalha, né? Então eu posso escolher iteração e acrescentar. E você vê, eu também poderia estar construindo um modelo de diversas formas, né? Aqui eu estou utilizando o método stepwise. Vamos colocar entrada forward, né? Então ele vai colocar uma dessas variáveis de cada vez, né? E colocar primeiro os efeitos principais, os main effects, depois a interação entre sexo e se trabalha ou não, se faz parte da peia ou não, se as variáveis atingirem algum nível de significância, né? Então, ele é muito mais flexível na hora de eu construir a minha regressão, né? Vamos lá, continuar. Como na binomial eu posso escolher a minha categoria de referência, para ficar igual ao outro, eu vou usar também a primeira categoria, né, como referência. Então tem medo de andar no bairro, sexo masculino, tem venda de drogas e tem assaltos na vizinhança. Essa vai ser a categoria de referência. Estatísticas eu estou pedindo aqui, pseudo-R, eu vou mostrar depois quando sair o output, é um pouquinho diferente da logística binária, mas a interpretação é muito parecida, né? Critérios de entrada e de saída das variáveis, não vou mexer nisso aqui, e vou pedir para salvar também a categoria predita, né? Se a pessoa tem medo ou não tem medo, e a probabilidade que ele esteja naquela categoria para cada um dos indivíduos aí da nossa amostra. Vamos rodar. A primeira tabela que ele mostra é um resumo das nossas variáveis, então a gente vê que 32,4% responderam que tem medo de frequentar, né, algum bairro da cidade, que 49% da nossa amostra é masculina, aqui a distribuição do consumo, se tem consumo, né, a venda de drogas, desculpa, nas ruas, sim ou não, se tem pessoas assaltadas, sim ou não, se trabalha, sim ou não. Então são todas variáveis aí dicotômicas. Então aqui ele está mostrando cada passo, né? O primeiro passo é o modelo só com intercepto, né? Sem nenhuma variável, né? E aqui ele já dá algumas estatísticas do modelo. E ele mostra a cada passo como o nosso modelo vai melhorando, né? Então o primeiro que ele incluiu foi sexo. Então sexo provavelmente é uma variável bastante importante, né, no modelo. Né, olha como nossos indicadores melhoram, né, e como a variável foi significativa para o modelo como um todo. Depois ele incluiu pessoas sendo assaltadas e incluiu pessoas vendendo drogas. Então todas as variáveis são significativas, mas você vê que aquela interação, né, ele não incluiu PEA, né, nem o main effect, nem a interação entre peia e sexo, né? Que você pudesse haver. Então você vê, essa tabela mostra que o nosso modelo como um todo, né? O modelo global,
ele melhora bastante o modelo só com intercepto, né? O AIC cai de 214 para 90, né? O negativo 2 negativo log verossimilhança cai de 212 para 82. E essa diferença ela tem uma distribuição de Q quadrado, e esse Q quadrado é significativo. Então, é um teste de ajuste do modelo. Esse outro teste de adequação de ajuste, né, de goodness of fit, é ao contrário. O modelo é bom quando ele é não significativo, né, e a gente vê aqui, ele é não significativo, enfim, está dizendo aqui que o nosso modelo é ajustado. A mesma coisa o pseudo-R, né, é difícil interpretar, já falei, ele é diferente, né, do coeficiente de determinação, é diferente do R que a gente calcula na análise de regressão, né, mas é também uma medida de ajuste do modelo. Você vê que ele não é um pouco fraco, né? Mas é significativo. O interessante aqui, vamos ver. Bom, novamente aqui ele te dá uma tabela, dizer, se ele tirar, né, alguma dessas variáveis, como é que fica o modelo, né? Então ele mostra se eu tirar, né, o sexo, né, como piora o modelo e assim por diante. O modelo piora com relação ao modelo só intercepto, qualquer que seja as três, se eu tirar qualquer uma das variáveis. Então é isso. Então manter as três variáveis no modelo. E aqui então tem a nossa tabela mais importante, né? Você vê como na outra tabela os betas são significativos, né? Ele está usando o teste de Wald, né, para dizer se é significativo ou não. As três variáveis são significativas. Os nossos betas são logits, né? Então, o que está dizendo aqui, a nossa variável de referência sim, tem medo. Então, aqui a gente está analisando o não, né? Então, homens, ser homem, que é o nosso sexo 1, aumenta a probabilidade de não ter medo. É isso, né? E o exponencial de beta, né, que é o odds ratio, né, diz que é 2 vezes 0,27 mais provável, né, alguém dizer que não tem medo, né, se o sexo for masculino, né? Vamos lembrar, odds ratio, quando ele é 1, né, é porque essa relação não existe. Acima de 1 é que aumenta a probabilidade, abaixo de 1 diminui a probabilidade, e significa que a relação é negativa, né? Então, aqui como é que a gente interpreta isso? Pessoas consumindo ou vendendo drogas. Você fica sim, né? Então, ver pessoas consumindo drogas, né, diminui a probabilidade de dizer não, que não tem medo, né? E ver pessoas sendo assaltadas também, negativo, diminui a probabilidade de ver pessoas que não têm medo. Para ficar igual ao que a gente viu no vídeo anterior, a gente tinha que ter usado como categoria de referência o não, né, e não o sim. Então você vê que inverteu um pouco o sinal com relação ao modelo logístico binário que a gente viu no vídeo 1. Mas tudo bem, a interpretação é basicamente as mesmas, né? Só mudou o sinal e as variáveis continuam sendo significativas. Os betas são os logites. Essa coluna aqui traz a razão das chances. O nosso modelo, a explicação geral dele, ele acerta, né, nos não, não acerta tanto no sim. A última coisa que eu queria mostrar antes que termine é que, então, ele gera, né, aqui na nossa base de dados, uma previsão, né, de que categoria o indivíduo pertence, se é não ou se é sim, e qual é a probabilidade, né? Quer dizer, se for acima de 50, de 0,50, vamos ver, enfim, a probabilidade de pertencer a cada uma das categorias aqui está dando um pouquinho acima de 0,50, mas tudo bem, enfim, é isso, ele gera uma predição para cada um dos indivíduos do seu modelo. Com isso nós encerramos aí rapidamente, lembrando que são 2 vídeos, eu aconselho a ver os 2. Muito obrigado, é só por hoje.